Só relembrando, existe um núcleo hipotalâmico chamado de núcleo arqueado. Esse núcleo arqueado, ele é um núcleo de recepção de vários estímulos. É um núcleo hipotalâmico receptor de vários estímulos, principalmente estímulos neurohumorais ou neuroendócrinos, informações de nervos e de hormônios, de neurotransmissores e de hormônios. Esse núcleo arqueado, ele tem duas grandes porções, com dois subgrupos de populações diferentes. Eu tenho um grupo chamado de grupo medial, está relacionado com neurônios que produzem neuropeptídeos, por exemplo, o neuropeptídeo Y e a proteína relacionada ao gene do agote. São proteínas orexígenas que promovem o comportamento de fome. E nós temos um outro subgrupo populacional de neurônios, ainda no núcleo arqueado, é o mesmo núcleo. Em áreas diferentes do mesmo núcleo, a gente tem subpopulações de neurônios. Aí aqui ambos produzem neuropeptídeos. Aí a gente tem a PONC, que é a pró-opiomelanocortina. Vamos falar dela lá mais para frente, de maneira mais detalhada, e a farmacologia associada a ela. A gente tem o CART, o transcrito relacionado à cocaína, que são peptídeos relacionados com uma resposta anorexígena, ou uma resposta inibidora da fome barra indutora da saciedade. A gente viu lá atrás também que o núcleo ventromedial está relacionado com o controle da saciedade e o núcleo lateral hipotalâmico está relacionado com o controle da fome. As projeções da área medial do núcleo arqueado vão tanto para os núcleos laterais do hipotálamo quanto para os núcleos paraventriculares. Novamente, esse circuito vamos retornar a ele quando eu for falar, por exemplo, da ação da fentermina, da naltrexona, da bupropiona, nas associações que a gente está vendo aí surgir, né? Algumas não tão recentes, outras mais recentes, para a gente entender o princípio da associação de medicamentos, que é justamente inibir uma resposta compensatória. Uma anfetamina sozinha, ou um derivado, ou um análogo das anfetaminas, quando eu dou a sibutramina ela tem uma ação que ela não tem uma resposta contraponto, né, ou uma resposta de contrarregulação nas suas respostas compensatórias. Então, as respostas compensatórias dos anfetamínicos são aumentadas, né, são exacerbadas. A gente vai entender um pouquinho mais aqui como algumas respostas são controladas. Por exemplo, quando esse neurônio aqui ele secreta o PONC é uma grande proteína, equivalente à proinsulina, equivalente ao proglucagon, são grandes peptídeos. Esse peptídeo, dependendo do local que ele está sendo expresso, ele sofre um processamento pós-traducional, ou seja, depois que ele foi traduzido, ele vai ser clivado por algumas peptidases celulares e você tem vários peptídeos. Então, uma mesma proteína produz peptídeos diferentes. O PONC, ou a PONC, ela produz o alfa-MSH, que é o alfa-hormônio estimulante dos melanócitos, produz as endorfinas, a beta-endorfina, por exemplo, produz o gama-MSH, produz o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, que atua sobre o córtex adrenal. Então, a PONC, ela está relacionada, veja bem, com um bracinho no eixo da resposta ao estresse, o ACTH, uma resposta a um comportamento de estresse, que é o comportamento opioide. Os opioides evoluíram para ser uma resposta contrarregulatória ao estresse. Por isso que estão envolvidos com analgesia, por isso que estão envolvidos na expressão de comportamento, em geral. Comportamento alimentar, como eu disse, nada mais é do que um comportamento específico. Né? Costumo dizer sempre que estudar comportamento alimentar é estudar o comportamento humano. As mesmas leis que regem o comportamento humano regem o comportamento alimentar. Qual é a diferença, Cleiton? Que o comportamento alimentar, eu posso dizer que é o comportamento mais primitivo do ser humano. Dos animais, né? Obviamente. E, por si só, é o comportamento mais finamente regulado
mais finamente modulado. Por isso que é o mais finamente influenciado. Por isso que o meu humor afeta o meu comportamento alimentar, pressões psicológicas, o meu sono. Viver altera o comportamento alimentar. Por isso que existem muitas experiências disfuncionais com a comida. E muitos fármacos que a gente vai ver aqui visam não necessariamente organizar essa experiência com a comida, porque isso é mais terapia. Eu sempre falo também que a psicoterapia, ela tem mais um componente de organizar a experiência de um comportamento com estímulo. A maneira que eu respondo a um estímulo alimentar, né? A minha e é pautada na minha experiência anterior com a comida, nas minhas experiências anteriores com a comida. Desde as experiências prazerosas, as experiências sociais, contextualizadas, enfim. Os fármacos, eles impedem a desorganização. Tem uma diferença básica. Eu não vou me aprofundar muito, porque aí. Mas, enfim, quando a gente usa um fármaco inibidor do apetite, ele visa fazer. Eu estou falando o princípio básico dele, né? O correto seria que o paciente não tenha um comportamento disfuncional. Ele não é parar de comer, porque parar de comer não é saudável. Ele tem que parar de comer disfuncional. Ele tem que parar de comer ruim. Entendeu? Aí, por isso que entra o papel do nutricionista aí, nas orientações, né, do que ele deve barra pode. Entra o papel do psicólogo também e do próprio nutricionista nesse aspecto também. Nas orientações comportamentais, mas o psicólogo ele tem que entrar também. Entendeu? No paciente obeso. E enquanto a terapia e o aconselhamento e o acompanhamento nutricional vão reorganizando a relação do paciente com a comida, a experiência alimentar, o fármaco vai impedindo as recaídas ruins. Esse é o papel da farmacologia aqui. Entendeu? Mas o fármaco nenhum vai melhorar a relação de uma pessoa com a comida. De maneira direta. É sempre indireta. Vai impedir, não gosto desse termo, mas esse termo é adequado em certos contextos. Um comer emocional. Quando eu digo comer emocional, é o padrão alimentar desencadeado por um gatilho emocional, tá? Só para deixar claro. Porque todo comer é emocional. Mas enfim, as emoções elas são a base do comportamento motivado. E você só come se tiver motivação de maneira geral. Ah, mas eu como sem fome. A sua motivação é outra. Motivação não é só fome. Entendeu? Pronto, a motivação de você tomar creatina. Qual é a motivação de você tomar uma creatina, de você tomar um suplemento? Não é fome. Pronto. Motivação é isso. É um objetivo delineado, traçados em áreas, em circuitos corticais. Entendeu? Existe a motivação do devo. Eu devo fazer isso. Existe a motivação do quero. Eu desejo. Nem tudo que você deseja, você faz. E nem tudo que você faz, você deseja. Enfim. É isso, ó. Só para dar um zoomzinho aqui, ó. A gente vai falar. Aqui é o receptor de melanocortina. É um dos receptores do alfa-MSH, por exemplo. Receptor de leptina, o alfa-MSH aqui, o rapaz. A leptina, ela dá um estado basal, sob qual a excitabilidade desses neurônios aqui são assentada. Porque a leptina, como eu falei lá, não vou perder tempo, dá um panorama geral das reservas energéticas no longo prazo. A função da leptina no núcleo arqueado equivale ao humor. O meu estado basal de humor, ele dita em partes a maneira que eu vou responder às coisas. Se o meu humor está expansivo, eu vou ser mais reativo. Né? Pode ser expansivo para um lado positivo ou um expansivo para um lado agressivo. Entendeu? Se o meu humor estiver deprimido, eu vou estar menos reativo. Então, menos leptina aqui, de maneira geral, é como se o comportamento alimentar, por exemplo, tivesse mais excitável. Só que aqui é o contrário, né? Eu usei o exemplo do humor, mas com muita leptina, o comportamento alimentar ele fica um pouquinho mais deprimido. Ele parte de uma base menor, então a amplitude de resposta é menor.
Tá entendendo? Então, a leptina é importante, só que a leptina ela tem um problema. Ela é dessensibilizada. Então, primeiro aventou-se uma terapia com leptina, só que até a terapia de leptina só funciona para quem tem ou resistência à leptina congênita, já nasceu com aquilo, ou tem disfunção no receptor. Aí ela foi descontinuada como estratégia farmacológica, né? Mas enfim, é isso. E aí, ó, esses núcleos se projetam para outros núcleos. Por exemplo, o núcleo lateral, como eu falei, aqui é um núcleo paraventricular. Núcleo paraventricular é um núcleo de resposta ao estresse. Todos os núcleos hipotalâmicos, num certo nível, são, né? Mas o núcleo paraventricular é um núcleo de resposta ao estresse que regula o comportamento alimentar, o comportamento agressivo, o comportamento de vigília, o comportamento de alerta, uma parte do comportamento sexual. Só que existem outros núcleos mais especializados, né? E manda projeções aqui, ó, para o núcleo do trato solitário, por exemplo, que é um dos grandes núcleos de recepção neural, e aumenta a atividade simpática e o gasto energético. Por que com a fetamina tem vários efeitos ruins? Porque ela atua mais aqui, ó, nas porções efetoras. Existem porções receptoras em relação ao comportamento alimentar, que modulam, e existem porções efetoras, que de fato fazem as coisas. De fato, ativam os grandes grupos corticais, dão início à grande circuitaria da expressão e seleção do comportamento específico. Quando você atua nos centros efetores, que é o que uma anfetamina faz, você tem mais efeitos colaterais. Quando você afeta ou atua nos núcleos moduladores, nos núcleos receptores, você tem efeitos sem menos respostas compensatórias, que é o caso dos análogos do GLP, entendeu? Só para dar essa introdução. Aí existe a grelina, que é um outro hormônio também bem, bem descrito aqui. É produzido tanto pelo intestino quanto pelo estômago, principalmente pelo estômago, e atua lá nos neurônios do núcleo arqueado, promovendo o comportamento alimentar de ingesta, né? A insulina, a leptina e a colecistocinina, CCK, atuam para promover saciedade, vamos dizer assim. Note que a maioria dos hormônios, dos neurotransmissores, tem ação dupla. Ó, o receptor de leptina excita uma população específica e inibe uma outra população específica. É um efeito dual. Tem que ter esse efeito dual. Entendeu? Que são efeitos que se somam no final. E aqui, ó, só para finalizar,